Olá, bem-vindos ao 9º podcast da série Arroz em Foco. Eu estou aqui novamente com você, eu sou Carolina Brasil, jornalista especializada no agronegócio, e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre o tema comercialização e exportação. Como se comporta esse mercado no segmento de arroz? O nosso convidado é Ruandres Orbe Antunes, diretor de exportação e tributação da Federarroz, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, uma instituição que representa 16 associações de arrozeiros regionais, aproximadamente 6.000 produtores de 205 municípios do estado. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Nos últimos anos, temos acompanhado um aumento de volume de grãos colhidos por área plantada, que está muito associada à correta utilização de produtos e de manejo correto da área. Você acredita que este cenário pode ser ainda melhor? Bom dia, Carol, tudo bem? Respondendo à tua pergunta, eu acredito que sim. Acho que esse ano nós vamos ter uma redução na área plantada, fundamentalmente aqui no Rio Grande do Sul. E por essa redução, eu considero que tem 3 fatores fundamentais. Reduzindo, teoricamente, tu vai escolher as melhores áreas, né? E escolhendo as melhores áreas, tu vai ter um aumento da produtividade. Depois, a soja entrou com muita força aqui nas áreas baixas. E essa rotação do arroz com a soja traz benefícios, traz aumento de produtividade. E por terceiro, a gente vem de muitos anos onde a régua está cada vez mais alta. A exigência do produtor é cada vez maior. Então a gente considera que vai permanecendo na horticultura aqueles que aumentam as suas produtividades e, consequentemente, aumentam as suas rentabilidades. Então acho que esses são os fatores fundamentais para esse aumento de produtividade, juntamente com manejos cada vez mais adequados. Legal, agora vamos falar de negociação então e comercialização do arroz, que é a temática principal desse nosso podcast. Queremos que você nos explique então um pouco como acontece a operação nesse mercado. Quais são as modalidades de comercialização utilizadas atualmente e como operar nesse mercado? Bom, Carol, essa é uma questão muito interessante. O mercado do arroz ele não se comporta igual às outras commodities, como soja, milho, enfim. Ele não é balizado por uma bolsa, ou somente balizado por uma bolsa, né? Apesar dela existir nos Estados Unidos, a correlação dos preços, ela não se dá. Tu vai olhar os gráficos aqui, tem momentos onde preço em reais / dólares está mais alto aqui no Brasil do que no mundo, e momentos em que no mundo, ou essa bolsa americana, está mais alto lá, tá? Então, basicamente, o produtor tem 3 opções aqui do Rio Grande do Sul, né? Ou ele coloca esse arroz na exportação, quando está benéfico para ele, muito atrelado hoje em dia à sua logística, quem está mais próximo do Porto de Rio Grande ou não, e tu tem as indústrias locais, as indústrias que operam dentro do Rio Grande do Sul. Essas duas compõem alguns dos fatores aí para compra do arroz do produtor. E tu tem um terceiro player, que seriam as indústrias de fora, localizadas em outros estados, onde operam de uma maneira diferente, também visando essa logística. Porque, por exemplo, tu pega uma indústria que está localizada mais próxima do Paraguai, ela faz a importação do Paraguai, além de alguns benefícios fiscais aí de alguns estados que acabam competindo melhor do que o Rio Grande do Sul, porque algumas questões de ICMS. Então, essas, basicamente, assim, isso seriam os 3 momentos, ou os 3 players que fazem as compras do nosso arroz. Com relação, então, ao que você poderia comentar para a gente, além dessa variação de preços, né, como fazer para que esses preços sejam benéficos ao produtor nas várias formas de negociação que existem dentro desse mercado, tanto nacional como internacional? O que você sugere como alternativas? Bom, esse ano se caracterizou por uma forte exportação, novamente. Desde o ano que, infelizmente, nós tivemos a pandemia, as exportações aqui andam em alta, porque a redução dos outros países da produção agrícola de arroz, a horticultura nos outros países vem reduzindo. Então a demanda pelo arroz brasileiro vem aumentando. Isso é fruto de um trabalho, e gostaria aqui de salientar o presidente Alexandre Velho, o ex-presidente Henrique Dornelles, Frederico Costa, que era o ex-diretor de exportação e importação. Eles realmente foram muito importantes para esse processo, abriram novos mercados, fundamentalmente esse ano o México, que
colocou aí mais de 400 mil toneladas já de compra dentro desse ano, e isso vem através das tradings. E aí eu queria também ressaltar as 4 principais tradings que operam no mercado do arroz, sendo a primeira delas em ordem, respectivamente, a Rice Company, na figura da Rio Grande Importação e Exportação, a ADM na figura da Fenícia, a CDA e a Viterra. Essas 4 operam o nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Aí, esse ano ainda tivemos uma peculiaridade que também teve a entrada da Cargill aí, formando um navio para o México. E esses players são quem deram a batida do preço esse ano. O porto esse ano foi mais do que só aquele investimento que o produtor tinha como, vou colocar um pouco do meu arroz para ajustar a oferta e demanda e assim valorizar o que eu deixei em casa. Esse ano não. Esse ano foi realmente os melhores preços até aqui. Então tem que valorizar essa questão da exportação, que ela realmente traz renda para o nosso produtor gaúcho. Então a gente dá seguimento aqui, né, Juandres? E há algum processo específico quando o arroz é para exportação? Falando aí também de qualidade, falando dessa forma de negociação do mercado mundial, o que o mercado mundial espera desse arroz brasileiro, principalmente aí do sul do país? Com certeza, Carol. A gente tem, assim, basicamente, 3 fatores para exportação que são fundamentais. O primeiro deles é a tolerância de umidade do grão. Em geral, as indústrias praticam até 12. Para exportação, isso eleva 1 ponto. Até 13 pontos de umidade é aceito o arroz. Depois vem uma questão de rendimento, qualidade de grãos inteiros, que em geral as exportações colocam conforme os destinos que elas... conforme o comprador, né? O destino comprador. Então, basicamente, começa em 56 de grãos inteiros. Isso é benéfico para o produtor, porque, em certa forma, quando aquele arroz não sai com toda aquela qualidade, ele pode destinar para exportação, né? Tem algumas praças nossas que têm mais qualidade, outras praças têm um pouco menos qualidade, em função de clima, em função de tipo de secagem, etc. e tal. A outra coisa benéfica na exportação seria a tolerância de impureza, que as indústrias muitas vezes descontam ao produtor, e a exportação em geral tolera até 2% de impureza. Isso tudo são benefícios para o nosso produtor que agregam no volume, né, que tu entrega versus o volume que o cara considera que foi entregue. Então, basicamente, seriam esses os fatores que operam na normalidade. Depois disso, tem algumas questões específicas de secagem. Por exemplo, uma secagem a gás, tem alguns destinos que só compram se a secagem for a gás, não for a lenha. Tem alguns outros destinos que procuram algumas variedades de arroz mais específicas, mas aí está mais atrelada à indústria, não tanto ao produtor em casca, que é o nosso mote aqui da conversa. Mas aí o mercado está exigente, então, nesse sentido, em que tenha também algo de rastreabilidade, sustentabilidade voltada também, desde a lavoura até essa industrialização? Perfeito. Alguns destinos, por exemplo, não toleram alguns tipos de produtos usados nas lavouras. Então, tu tem que usar produtos similares, né, para tu conseguir atender aquele destino. Lembrando que o arroz é uma comida muito básica, né? É uma alimentação que está na nossa essência. Arroz e feijão enfim, tá no prato de todo mundo aqui no Brasil, ou deveria estar no prato de todo mundo aqui no Brasil, e em vários outros destinos que a gente atende, né? A gente atende México, a gente atende Venezuela, a gente atende Cuba, Costa Rica, Honduras, Panamá, enfim, esses são os principais destinos aí do nosso arroz em casca. A gente atende em Quebrados a África, o continente africano, a gente atende alguma coisa muito específica na Europa, pelas exigências, né? E até mesmo os Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente aqui, a gente manda alguma coisa de arroz para lá, porque nós temos muita qualidade no nosso arroz. E isso é incontestável. Nós temos o melhor arroz do mundo, eu me arriscaria a dizer, junto aqui com os nossos irmãos e o Uruguai. Então, além de abastecer muito bem o mercado interno, a gente é excelente no mercado mundial. Eu gostaria que você desse aqui um parêntese só para abordar aqui para quem está acompanhando a gente. Qual que é esse país assim mais exigente com relação à nossa qualidade de arroz, assim, que faz exigências que o nosso produtor precisa mesmo se atentar para atender? Essa é uma pergunta interessante, Carol, porque
Na verdade, no arroz em casca, essas exigências são meio parelhas, são muito mais vinculadas a isso, a um tipo de secagem, a um produto, etc e tal. Mas eu apontaria o Peru como um destino de muita exigência para o arroz beneficiado, sobretudo beneficiado, onde lá, inclusive, se consegue valores agregados melhor no nosso produto. Colocaria também a Costa Rica como um destino importante, que também remunera a mais por essa qualidade do nosso arroz. Mas, em geral, arroz é preço e não necessariamente a qualidade. Porque, vamos lá, quando vai para a panela, quando vai para a cocção, o importante é ele estar daquele jeito que a gente gosta, né? E aí a pesquisa tem avaliado bem isso e selecionado bem as opções, né, para o produtor, então isso já chega já como realidade no prato. Exatamente. Nosso arroz é de altíssima qualidade. A gente, como eu disse, acho que não tem lugar no mundo que não tenha um arroz de tão alta qualidade quanto o nosso. Ruandres, chegou a hora das nossas dicas que você tem aí para compartilhar com a gente, para quem opera, né, nesse mercado. Então, quais seriam suas sugestões aqui para quem está ouvindo a gente? Bom, eu não posso deixar de puxar para o meu lado, né? Eu considero que a exportação ela é fundamental. Durante muito tempo se falou exportação como um sacrifício, uma cota de sacrifício. Eu realmente acho que essa não é a melhor maneira de encarar ela. Na verdade, a exportação é a valorização dos destinos, é a valorização do nosso arroz, é o ajuste da oferta e demanda que a gente tem pela exportação, é uma balança comercial favorável para nós e é o futuro para a gente não continuar reduzindo as áreas como vem fazendo ao longo dos anos. Então eu falo sobre isso, acho que o arroz do gaúcho ele tem que ser valorizado, tem que ser atentado para isso. Então a gente precisa de logística, a gente precisa de políticas para abrir esses novos mercados, acordos comerciais às vezes que faltam, né? Então isso é o futuro do nosso arroz. É a exportação, é o ajuste da nossa oferta do mercado interno e, claro, vinculado com outras culturas, né, que vem entrando muito forte aqui nas áreas de várzea, né? Principalmente a soja, mas também o milho e algumas outras aí que vem circundando o projeto Duas Safras, né? Com trigo. Então eu acho que o caminho é o produtor ouricultor virar um multisafras, né? Um cara que pode fazer bastante coisa, mas também vincular o nosso produto ao mercado interno e ao mercado externo. E o que chama a atenção aqui, Ruandres, é a questão da união de vocês, de mais de 200 municípios aí empenhados na produção de arroz no Rio Grande do Sul e essa produtividade elevada na região que tem feito a diferença para essa exportação, né? Com certeza, Carol. A gente vem buscando soluções aí, né? E isso é tudo um mix de soluções onde a gente vai poder valorizar a nossa ouricultura, que é a cultura que a gente tem a vocação. O nosso estado é um estado com muita água, né? É abençoado por isso. E o arroz é uma cultura que demanda essa água, né? O nosso arroz no Rio Grande do Sul é 100% irrigado. Então a gente vem buscando soluções para estancar e por que não crescer novamente a área de produção nossa, mas sempre visando que isso só vai acontecer se a gente tiver um ajuste de oferta e demanda. E esse ajuste, por mim, passa pela valorização do nosso produto internacionalmente, ou seja, os caras classificarem nosso arroz como o melhor do mundo. Isso vem essas denominações de origem, vem uma série de outros fatores que a gente pode explorar a nosso favor para valorizar o nosso produto. Ruandres, foi um prazer conversar com você. Foi muito importante compartilhar a sua experiência com um produtor que nos acompanha. Obrigada por aceitar o nosso convite. E você, ouvinte, obrigada mais uma vez pela sua audiência do nosso programa. Continue acompanhando nossos episódios do canal Arroz em Foco. Até a próxima, pessoal!